Eu aposto que provavelmente você não sabe qual é o tipo da sua empresa. E se você está pensando, eu sou do Simples Nacional, você realmente precisa desse vídeo. Existem diversas maneiras pelas quais você pode querer empreender, ser um empresário ou ter seu próprio negócio. Seja porque você tem um negócio na sua família, seja porque você quer ser o seu próprio chefe, seja porque você quer ter mais sucesso do que você teria sendo funcionário de alguém, ou simplesmente porque você quer ter uma fonte de renda extra, você é visionário, você quer fundar a próxima startup multimilionária no mercado. Só que para isso, existem alguns conceitos básicos que os brasileiros não costumam verificar e estudar antes de montar o seu próprio negócio. Sendo assim, eu listei aqui alguns conceitos básicos que todo empresário tem que conhecer da sua empresa. O primeiro deles é o que é o seu contrato social ou seu capital social. Muita gente nem sabe que tem esse documento porque já se tornou muito hábito no Brasil que o próprio contador, quando vai dar a abertura do seu CNPJ, vai fazer o procedimento, ele pega um contrato social modelo, faz, você assina e o jogo continua. O problema é que o seu contrato social, ele vai ser o documento que vai constituir, ele vai ser o esqueleto e vai dar a vida para o seu CNPJ, para a pessoa jurídica da sua empresa. Só que também é ali que vai estar a regra do jogo do seu negócio. Porque se você tem sócios, por exemplo, é ali que vão estar estipuladas as cláusulas de como cada sócio vai ter que se comportar, como que vai solucionar tal conflito, como vão ser os direitos de voto. E muitas vezes essas regras, se a sua empresa for grande, for uma startup ou algo assim, elas não precisam estar totalmente nesse contrato social. Existem alguns outros documentos que podem ser feitos posteriores e que vinculam, mas pelo menos o básico você vai precisar ali no contrato social. O contrato social também vai estabelecer o capital social da sua empresa. O que é isso? De forma bem resumida, é um patrimônio mínimo, geralmente que você coloca em dinheiro, mas algumas vezes pode ser em bens, que cada sócio está dando e vai constituir um mínimo ali, a base de bens, patrimônio da sua pessoa jurídica, da sua empresa. E é esses bens e o que mais, se for em dinheiro, o que vai ser adquirido com esse dinheiro, vai ter todo esse lastro contábil, que vão fazer a linha de frente do que vai responder pelas dívidas da sua empresa, pelos futuros negócios. Então é o capital social que vai estipular e trazer isso para vocês. O segundo ponto que é muito importante você saber é qual que é o seu regime de tributação. Ou seja, quais são os impostos que você paga, qual é a forma como você recolhe e declara esses impostos. Que também é uma coisa que quase sempre fica na mão do contador, obviamente porque isso é a atividade dele. Só que às vezes você nem sabe qual é o regime de tributação do seu negócio. E a maioria das vezes você vai saber no máximo responder, eu sou do Simples Nacional. Só que é muito importante que você pelo menos entenda como é que funciona, entenda os procedimentos ali do seu regime tributário, a sua carga tributária, ainda que num nível superficial, não é para você tirar o serviço do seu contador, mas é para que você possa fiscalizar ele para saber se ele está fazendo da forma correta, se você realmente está no melhor regime para você, ou se você só está num regime que seja um pouco mais fácil para o contador prestar o serviço para você, mas que é mais caro, e para que você também tenha noção e saiba se planejar acerca de futuras aquisições, futuros novos serviços ou produtos. O terceiro ponto importante que você tem que saber é qual que é o tipo da sua empresa. Eu aposto que provavelmente você não sabe qual é o tipo da sua empresa. E se você está pensando, eu sou do Simples Nacional, você realmente precisa desse vídeo. Só no Brasil existem mais de 10 tipos empresariais. E os mais populares deles são a sociedade limitada e a sociedade anônima, LTDA e SA. Provavelmente você já ouviu esses termos. Os tipos empresariais, eles vão determinar e variar de acordo com o número de sócios que você vai ter, se esses sócios, os tipos de sócios que você vai ter, se cada um vai ter uma função diferente na empresa. Lembrando, função é diferente de cargo, mas às vezes você tem sócios que são só investidores, sócios que prestam serviços, sócios que vão só administrar. Então isso também pode afetar o seu tipo empresarial. E também é o tipo empresarial que vai determinar como que o patrimônio, o capital desses sócios, ou seja, da pessoa física deles, vai responder perante as dívidas e problemas da empresa. Então é muito importante você tomar esse cuidado. E dependendo da sua atividade, você tem que ter um tipo específico empresarial. Por exemplo, a advocacia, que determina
fica determinado qual tipo de pessoa jurídica você tem que abrir para ter um escritório de advocacia. Um outro ponto básico que muitas pessoas não sabem determinar e falar sobre o seu negócio é a diferença entre o seu preço de custo e seu preço de venda. A quantidade de pessoas que se jogam no empreendedorismo no Brasil sem ter noção de alguns conceitos básicos é muito grande. Você tem que ter noção de que existe essa diferença entre o preço de custo do seu produto, do seu serviço, e o preço de venda, que é aquele que vai para o seu consumidor, que vai para o seu cliente. Você tem que saber o seu preço de custo, porque tendo essa noção, você sabe aonde que vai começar o seu prejuízo se você tiver que fazer uma troca para o seu cliente, se você tiver alguma falha naquele produto ou na prestação daquele serviço. Então, você vai saber o piso ali para você não ter esse prejuízo, ou pelo menos ter consciência de arcar com esse prejuízo em algum problema. Para saber o seu preço de venda, você precisa ter conhecimento de quais são seus custos operacionais, seus custos logísticos, do seu regime tributário e principalmente qual é a margem de lucro que você quer ter naquele produto, naquele serviço. E tendo tudo isso, você vai ter o preço de venda que vai chegar no seu cliente, no seu consumidor final. Esses conceitos eles parecem básicos, mas é surpreendente a quantidade de pessoas, principalmente de pequenos negócios, negócios locais, que não se preocupam com isso e vão amargando de pouquinho em pouquinho prejuízo aqui, prejuízo ali, e eles não sabem por que não estão conseguindo o lucro que eles queriam. Você percebeu que dos conceitos que eu falei aqui, todos eles tinham que ter sido pensados e planejados antes de você abrir o seu negócio, antes de você montar a sua empresa? Pois é, só que a maioria das pessoas não tem esses cuidados, não tiram tempo para fazer esse planejamento. Isso faz com que elas já comecem perdendo no jogo do sucesso. Meu nome é Ronaldo Pimentel, sou advogado empresarial. E se você gostou do conteúdo e acha que vai te ajudar a melhorar a sua empresa, o seu negócio, eu peço que você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e envia o link do canal para algum amigo seu que tem um negócio ou quer abrir um negócio, que a minha intenção é ajudar os empresários no Brasil a terem uma melhor qualidade empresarial e a que as empresas tenham mais chances de obter sucesso e crescerem.